Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de formação sobre Igreja, Eclesiologia. E hoje eu vou continuar o tema da cruz. Nós iniciamos a semana passada. Esse mês de setembro ainda é um mês próprio para falarmos da cruz. Eu gostaria de trazer alguns elementos que nós não aprendemos de forma muito fácil. E é importante sabermos, porque quando sabemos, nós damos importância, trazendo para a nossa vida e colocando na vida das pessoas. Temos que conhecer mais a beleza da nossa igreja. Por isso, muita gente fica por aí, polarizando, julgando, condenando, dividindo, quando o momento é de converger em Cristo para, a partir de Cristo, nós fazermos acontecer o seu reino. Quero iniciar aprofundando o tema do sinal da cruz. Nós vimos a semana passada, ainda no começo da live que depois saiu do ar, que nós, quando fazemos o sinal da cruz, nós trazemos em nosso corpo os três principais mistérios da nossa salvação: a Santíssima Trindade, a redenção e a encarnação. Vamos mais para a história do sinal da cruz. É muito bonita a história. A nossa igreja tem história. As coisas não surgem do dia para a noite. Por isso, a importância, a vivência e o testemunho daquilo que aprendemos. Como teve início o sinal da cruz? E como se tornou sinal de fato, não símbolo? Já fizemos a definição na aula passada. Como se tornou um sinal referencial da nossa fé? Na Bíblia, não há nenhuma recomendação a respeito do sinal da cruz. Não está na Bíblia. É provável que o gesto de traçar a cruz no corpo tenha surgido entre os anos 70 e 140 do cristianismo, ou seja, ainda no primeiro e no segundo século. Por volta dos 70 anos, nós já estamos aí depois do Evangelho de Marcos, e muitas cartas do apóstolo Paulo já temos, pois nos anos 80 do cristianismo, Lucas e Mateus escreveram os seus evangelhos. João, ou discípulo amado, nos anos 90. Temos registrado que nas celebrações do batismo se fazia o sinal da cruz. Na aula passada eu disse, guardem bem, o sinal da cruz marca dois momentos importantes da história da igreja. O batismo, então, os sacramentos que recebemos, porque a partir do batismo os outros sacramentos também eles vêm em sinal de cruz. E o martírio, uma fase dolorosa no início da igreja e dolorosa até os nossos dias, quando ainda se matam milhares de cristãos. Quem viu o Fantástico ontem, viu a reportagem lá da Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, em Moçambique, onde está Dom Luiz Fernando Lisboa, brasileiro, passionista, está lá sofrendo, sendo um profeta, no meio de uma violência, no meio de guerra, de ódio, no meio de mortes. Tantos inocentes morrendo, e muitos em nome da fé. Ele relatava outro dia que 50 e poucos jovens foram mortos em uma comunidade porque se negaram a pegar armas e matar outros porque se proclamaram cristãos. São mártires dos nossos dias, porque testemunham a fé buscando a paz e a não violência. Então, batismo, sacramentos, martírio marcado com o sinal da cruz. Vamos ver como isso se tornou forte.
Eu lembrava que São Cirilo de Jerusalém, que viveu no século IV, ele atesta esta realidade no início da igreja, usado no batismo, e também os mártires faziam o sinal da cruz antes da morte. Esse sinal usado no batismo é daqui que começa. Eu falava na última aula e vou aprofundar. Recorda o livro do profeta Ezequiel no capítulo 9, versículo 4, onde aqueles que foram marcados na fronte com o tal, ou seja, com a cruz, essas pessoas eram preservadas da morte. Lembrei que o tal é uma letra de origem grega e do alfabeto hebraico, que para nós também é do nosso alfabeto, é a letra T, mas na Bíblia ela tem a simbologia no Antigo Testamento da cruz, porque quem era marcado com a cruz não morria. Então a cruz, ela entra como sinal de vida até na Bíblia. Vimos que entrou no mundo dos persas, lá no início, como sinal de vida. Depois a maldade humana transformou a cruz em sinal ou símbolo de morte. Mas o que veio para Jesus como sinal de morte, ele trouxe como sinal de vida, bênção e salvação. O Apocalipse, no capítulo 7, versículo 3, diz que aqueles que foram marcados na fronte são os servos do nosso Deus, por isso estão com ele. Apocalipse 7, versículo 3. Pegamos o Antigo Testamento, pegamos o último livro da Bíblia. Os servos de Deus são marcados na fronte, a marca de Cristo. Assim sendo, nós definimos também alguns sinais do tal na Sagrada Escritura, principalmente a forma de cruz que rezou Moisés, e os santos padres diziam: a força ali que fazia Josué e o povo de Deus vencer os amalecitas não era tanto a oração, mas a oração em forma de cruz, porque quando os braços de Moisés abaixavam, mesmo rezando, eles perdiam. E quando se levantava, a cruz era sinal da vitória. Falei até da oração em forma de cruz. Muito bem. Vamos ver esse gesto em forma de cruz. O sinal da cruz, ele está presente na Igreja Católica Apostólica Romana e também na Igreja Ortodoxa. Mas se tornou aqui um diferencial entre as duas igrejas. Até o cisma que aconteceu, mais ou menos, começou a acontecer aí no século VIII e se concretizou no século XI, né? Mais ou menos. O sinal da cruz, para nós, ele era a fronte, o peito, lado direito e lado esquerdo. Depois do cisma ortodoxo, que eles continuaram a fazer o sinal da cruz desta forma, a Igreja Católica inverteu para diferenciar. Então nós começamos a fazer o sinal da cruz do ombro esquerdo para a direita. E aí se tornou então um diferencial com os ortodoxos. Mas lembrando que antes o sinal da cruz veio para primeiro do lado direito e depois era para o lado esquerdo. Era apenas, se concretizou na igreja depois do cisma ortodoxo para diferenciar as igrejas. Assim sendo, relembro que na Bíblia não tem uma recomendação para se fazer no corpo o sinal da cruz, mas nós temos menção da cruz como segmento de Jesus e o lenho onde Jesus sofreu a sua paixão e a sua morte. Por isso, a cruz se tornou marca do cristão. E Jesus disse que quem quiser segui-lo é preciso tomar a cruz. Nos 4 evangelistas nós temos essa expressão. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Os 4 evangelhos trazem esta afirmação de Jesus. Não é digno de mim quem não tomar a sua cruz.
Não é a dele, é a minha, e seguir. Porque ele já tomou a sua e a minha. Então ele já tornou a minha mais leve, digna de ser tomada e referencial no segmento para chegar ao céu. Ponte. É provável que o sinal da cruz no corpo, ele surgiu na transição do cristianismo com as feições judaicas. Ou seja, nós vamos passando do judaísmo, que é a religião, para o cristianismo, com os primeiros cristãos pregando Cristo. E tantos judeus fizeram a experiência de Jesus. Então, entre os anos 70 e 140, que é a época mais forte da transição do judaísmo para o cristianismo. Agora veja que isso aqui é muito importante. Eu vou simplificar um pouco para você entender. O que nós tínhamos antes do cristianismo? Nós tínhamos no mundo pagão, e até adentrando no mundo judaico, o chamado signatio, ou espirages, estigma, que era uma marca que se fazia, era uma cicatriz que se fazia na fronte. Eu vou citar aqui 3 situações. O que precedeu nós fazermos o sinal da cruz no corpo. Era a marca de posse, que uma propriedade mostrava que alguém era propriedade de alguém. A marca deixava uma cicatriz na pessoa, na carne da pessoa, para identificá-la. Isso já está na antiguidade cristã. Isso não era chamado cruz, era chamado espirades, que é sinônimo de estigma. A pessoa levava um estigma dizendo a quem ela pertencia. Por exemplo, o escravo, a pessoa que era o escravo, a escrava, era considerado como coisa, como objeto. Por isso o escravo levava na fronte uma cicatriz. E essas marcas, esses estigmas, eram feitos com fogo, era queimado. Então, algo quente esquentava no fogo e depois queimava a fronte do escravo. Isso significava que aquele escravo pertencia àquele dono. A marca que ele levava na fronte marcava ele, qualificando-o para aquele dono, porque era a marca daquele dono. Então, os escravos tinham marcas diferentes, conforme o dono colocava. Talvez a inicial do seu nome, ou um objeto que ele gostava, era uma identificação. Jesus vai falar do seu rebanho. O bom pastor, ele chama as suas ovelhas e as ovelhas conhecem pela voz do pastor. Olha, é um outro jeito. Aqui não se tem a marca, é pela voz, o chamado, a palavra do pastor. Cristo é palavra que se fez carne e habitou entre nós. Uma outra dimensão do estigma eram os soldados. Os soldados carregavam também uma tatuagem, geralmente na fronte ou no corpo, que identificava ele com o seu chefe, o seu batalhão, ou simplesmente com a sua condição militar. O mesmo acontecia, olha que interessante, com pessoas que eram consagradas a alguma divindade pagã ou algum culto pagão. Então nós temos consagração a deuses pagãos. Ela era marcada no corpo. Aqui já era uma marca sagrada, a chamada stigmata hiera. Stigmata hiera, ou estigma de uma divindade. Então pessoas eram consagradas. Então eu trouxe 3 exemplos que precederam o sinal da cruz na nossa fronte e no nosso corpo. Escravos, soldados e pessoas consagradas às divindades pagãs. No sentido cristão, o apóstolo Paulo vai dizer na carta a Gálatas, capítulo 6, versículo 17: Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Vou repetir. Trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está se referindo às cicatrizes resultantes dos maus tratos
que ele estava sofrendo por causa do Evangelho. Flagelação, espancamento, violência. A vida cristã, ela assumiu esse sinal, não no seu aspecto visível, físico, mas o cristianismo, a igreja adotou o estigma da fronte agora de uma forma espiritual, não mais com fogo que vem lá e marca na testa, como o escravo, o soldado ou alguém consagrado a uma divindade, mas agora no sentido espiritual, teologal. Entre os estudiosos, se acredita que o sinal da cruz ele foi sendo articulado e foi sendo uma realidade no segmento de Cristo para trazer no corpo. Foi uma aculturação com uma linguagem, gestos de antigo costumes, como nós falamos. Assim sendo, eu relembro o Apocalipse no capítulo 7, versículo 3. Estavam marcados na fronte os servos do nosso Deus, por isso estavam no paraíso os salvos. Apocalipse 7, 3. Aqui já fala de quem foi marcado na fronte. É sinal espiritual. Os servos de Deus são marcados com o tal, ou a cruz de Cristo na sua fronte. No século IV, São Cirilo de Jerusalém, um dos primeiros santos, chamados Santos Padres da Igreja, ele escreve: o sacerdote marcou na fronte com estigma aquele que recebendo este sinal foi agora consagrado a Deus. O que São Cirilo de Jerusalém está falando? Ele está falando dos batizados. O sacerdote marcava na fronte aqueles que eram consagrados a Deus. Graça batismal. Que beleza a igreja, que belo a nossa história. O batismo, não somos consagrados a divindades, a uma divindade. Nós somos consagrados ao Deus único e verdadeiro revelado por Jesus. Uno e trino, que é o sinal da fronte. Então o corpo humano, ele passou a receber o sinal da cruz no rito do batismo, quando se iniciava o rito do batismo. Como até hoje a igreja, ela preserva. O padre, depois de dizer o nome da criança ou pedir o nome da criança para os pais, porque o bom pastor chama pelo nome, o nome é importante, é uma identidade, revela a missão da pessoa, ele vai e faz o tal, o sinal de Cristo. Agora, a cruz latina, o sinal da Trindade, redenção, encarnação na fronte. Isso serviu de base para que os cristãos então assumissem no culto e na vida, todos os dias, o gesto do sinal da cruz. Eu vou ainda mais cedo. Tertuliano, que viveu no ano de Tertuliano viveu no ano 155 depois de Cristo, meados do século II da igreja. Tertuliano afirmou que os cristãos, aliás, que os pagãos, viam os cristãos como devotos da cruz, aqueles que veneravam um só madeiro. E Tertuliano escreveu: não há nenhuma lei formal das Escrituras que impunha essas diversas práticas de fazer cruz, mas a tradição ensina, o costume confirma e a fé observa. Eu vou repetir essas palavras de Tertuliano, que é um dos santos padres do século II. Olha, ele que viveu mais ou menos no ano 155. Ele está lá no começo, na fonte do cristianismo, no início da igreja. Não existe nas Escrituras o costume de mandar fazer o sinal da cruz no corpo. Não existe. Mas a tradição ensina, ou seja, aquilo que a igreja começa por causa de algo importante. Então, baseada num costume até pagão, agora ela traz como marca espiritual
no início da vida cristã, que é o batismo, configurados a Cristo, consagrados só a Deus. A tradição ensina, o costume confirma e a fé observa. É a fé que leva uma pessoa a se deixar ser marcada, consagrada a Deus. Essa afirmação de Tertuliano, então, ela está lembrando o tal que se fazia no batismo, como eu já falei. Orígenes, que é outro dos santos padres da igreja, viveu mais ou menos no tempo também século II, aí de Tertuliano, vai falar do tal que era traçado na fronte dos cristãos no momento do batismo. Ainda pelos escritos antigos, nós vemos que o sinal da cruz, ele não era feito só no rito de batismo. Não. Ele era feito em muitas circunstâncias e momentos. Olha que bonito que eu vou ler agora. Clemente de Alexandria, Tertuliano, São Cirilo de Jerusalém, esses primeiros padres santos da igreja, olha o que afirmam. Não tenhamos vergonha de confessar o crucificado. Façamos o sinal da cruz com determinação, em nossa fronte, com os nossos dedos, em todas as circunstâncias. Quando se come o pão, quando se bebe algo, então nas refeições. Os primeiros padres da igreja já indicam para fazer na fronte, depois em casa, em vários momentos em que você esteja, momentos de decisão, circunstâncias, desafios, momentos de medo, eles já aconselham, faça o sinal da cruz no seu corpo. Faça antes das refeições. Não é a igreja hoje que manda fazer o sinal da cruz, abençoar os alimentos, rezar na hora das refeições. É um costume da igreja primitiva. Ao beber algo, a própria água, que é o líquido sagrado, ao entrar e sair dos lugares, antes de dormir e ao acordar. Que maravilha! O costume que aprendemos com os nossos pais. Faça o sinal antes de dormir, sinal da cruz e reze. Quando acorda, faz o sinal da cruz. Antes das refeições, já vem do início da igreja. E aqui tomando Tertuliano, que é do século II, São Clemente de Alexandria e São Cirilo de Jerusalém, séculos III e IV. Então, no início da igreja, nós já temos o sinal da cruz como sendo marcas que se faz no corpo em vista da nossa adesão ao crucificado e a razão pelo qual ele morre, que é o amor. Nós estamos, na verdade, marcando o nosso corpo nos momentos da vida com marcas de amor. Documentos do mundo pagão identificaram os cristãos por este gesto. Veja, fora do cristianismo, documentos pagãos têm escrito que os cristãos faziam esse gesto no corpo. E são esses documentos fora do cristianismo que atestam que os mártires, aqueles que morreram pela fé, que derramaram sangue por causa de Cristo, que não se dobraram diante de divindades pagãs e dos imperadores, dos Césares, né? Eles faziam o sinal da cruz no corpo como um gesto derradeiro antes de serem cortados, as espadas passarem nos seus pescoços. Os soldados cristãos nos combates, quando eles iam para os combates, para, em nome de Cristo, vencer e trazer a vida de fé, faziam o sinal da cruz. Veja como foi se tornando uma invocação do céu e daquela marca que se trazia já do batismo. Temos um caso na igreja da África, do século III. É o ano de 295. Veja que interessantíssimo esse testemunho. Na África, no ano 295, Maximiliano, um cristão que foi martirizado, ele se negou a receber o estigma do imperador na fronte.
Ele disse não. Ele afirmou: eu não posso aceitar, nem trazer este sinal na minha fronte, porque eu já tenho na fronte o sinal de Cristo, meu Senhor. Vou repetir o que disse Maximiliano, um cristão martirizado no final do século III, na África. Eu não posso aceitar trazer no meu corpo o sinal do imperador, porque eu já tenho o sinal de Cristo, meu Senhor, no meu corpo, na minha fronte. Aqui ele estava se referindo ao batismo que ele tinha recebido. E no dia do batismo, o sacerdote fez o sinal da cruz na sua fronte. Esta marca, então, esse testemunho dele, o levou para o martírio, porque ele se negou a ser um soldado do imperador, porque ele já era um soldado de Cristo. Assim sendo, mas não era só na fronte que se recebia e se fazia o sinal da cruz, lembrando o batismo, não. São Cipriano, que é aí do século IV, ele foi bispo de Cartago, na África, muito importante esse santo padre. São Cipriano, ele vai nos dizer que também os cristãos tinham o costume de fazer, não só na fronte, mas depois também de fazer o sinal nos ouvidos. Preste atenção, porque daqui nós vamos entender o pelo sinal da Santa Cruz, que se faz na fronte, nos lábios e no peito. São Cipriano vai dizer que os cristãos também faziam nos ouvidos, para ouvir as palavras carregadas de vida, as palavras de Deus, e para ficarem livres das palavras carregadas de morte. Mas também os cristãos faziam o sinal da cruz nos olhos, para serem livres das imagens que os afastavam de Deus. Que detalhe importante. Os cristãos não só faziam o sinal da cruz na fronte, faziam nos ouvidos, faziam nos olhos, para que ficassem livres daquilo que não era de Deus e pudessem enxergar, escutar, proclamar realidades do Senhor. Um testemunho do século IV para o século V na história da Igreja. Gaudêncio, que foi bispo da Brécia, ele diz o seguinte: que a palavra de Deus e o sinal de Cristo estejam em vosso coração, em vossos lábios, em vossa fronte, quando estais à mesa comendo e bebendo, quando ides para o banho, quando vocês se reunirem, quando vocês estiverem sós nos quartos, quando vocês estiverem alegres ou tristes. O que Gaudêncio, bispo da Brécia, está dizendo? Isso é final do século IV, início do século V, quando ele viveu. Aqui vem então o sinal da cruz. Que a palavra de Deus esteja no coração, nos lábios e na fronte, pelo sinal. A igreja então foi ficando, não com sinais nos ouvidos, nos olhos, fronte, boca, peito, corpo, como vamos ver depois. Mas a igreja então ficou com o pelo sinal nessas três regiões, né? Para que a palavra de Deus, é a partir da palavra, e a igreja introduziu na liturgia. Quando nós fazemos o pelo sinal? Antes de ouvirmos o Santo Evangelho, para que a palavra de Deus esteja na mente, seja proclamada e esteja no coração para ser vivida. Então, o que era apenas o sinal do tal, passou-se a fazer também nos lábios, no coração e foi se oficializando. Veja, ainda não estamos fazendo no corpo. É fronte e alguns lugares que se faz. A igreja começa a adotar. Então, o pelo sinal da Santa Cruz é mais antigo do que o sinal no corpo da cruz, que trazem presente os três mistérios que já falamos, principais. Do gesto de fazer o sinal da cruz com o dedo, passou-se a fazer com
a mão no ar. Olha lá, começa a se fazer o sinal da cruz no ar. Traçado sobre as coisas. Quem é que faz isto? O bispo, o padre. Então não mais se faz o sinal da cruz no corpo, mas passa-se a fazer no ar, para se abençoar pessoas e objetos que serão usados no culto. Relatos do século III e IV da história da Igreja já mostram que os sacerdotes e os bispos, a começar pelos bispos, se fazia o sinal da cruz no ar, abençoando ânforas, a Missa dos Santos Óleos. A Missa dos Santos Óleos já vem lá na formação do século IV, da Quaresma e do Tríduo Pascal. Uma missa antiga, onde o bispo abençoava os óleos do batismo e da unção dos enfermos e consagrava o óleo do crisma para as ordenações e para o sacramento da crisma. Crisma significa unção, testemunho, eleição. É o nome deste óleo para aqueles que crescem na fé. Assim sendo, Santo Epifânio, no século IV, relata o caso em que o gesto foi feito sobre as ânforas que serviam ao altar. Ele está falando da consagração e da bênção dos santos óleos. Então, o que se fazia no corpo passa a se fazer agora sobre os objetos que serviam para o culto. O que as pessoas então começaram a fazer? O bispo começou a abençoar, depois o sacerdote. As pessoas começaram a pegar essa bênção. Olha, quando eu dou a bênção, vamos então fazer uma experiência. Quando eu digo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, eu estou fazendo o sinal da cruz no ar. E você, quando você se abençoa, você está pegando a bênção que eu joguei no ar e você está trazendo ela para o corpo. Uma coisa é você se auto-abençoar, traçar o sinal da cruz no seu corpo. Outra coisa é você tomar a bênção de um ministro ordenado, o bispo, o padre, o diácono. Por isso, aquele gesto que você chega e diz, Padre, sua bênção. Aqui no Paraná tem muito costume, crianças, jovens, adultos, Bispo, sua bênção. E agora que nós não podemos muito nos tocar, fica difícil. Às vezes dá bênção só encostando de leve as mãos ou o cotovelo. É complicado, né? Mas a sua bênção, Deus te abençoe, a pessoa se abençoa. Momento da missa, momentos de tantas bênçãos. Você pega a bênção do ar do ministro ordenado e leva para o seu corpo. Este é o sinal, mas ele vem depois do pelo sinal, como nós vimos. Na vida de São Bento, que viveu mais ou menos aí no século VI, relata-se o caso de alguns monges que teriam levado para Bento, o santo e velho abade, um cálice com uma bebida envenenada. São Bento fez o sinal da cruz sobre aquele cálice e tomou. Momentos mais tardios dizem que ele fez o sinal da cruz. Veja como ele abençoou. O que era veneno se tornou uma simples bebida e não aconteceu nada com ele. Por isso São Bento traz o cálice na mão e uma serpente, lembrando que era um veneno. E ele tomou, mas antes fez, então, o pelo sinal. Já falei para vocês do cisma. O cisma, ele aconteceu, cisma ortodoxo, ele aconteceu no ano 1054. Então aconteceu aí no século XI. E para distinguir os sinais latinos e orientais, então o sinal da cruz para nós foi para o lado esquerdo e depois para o lado direito. Um documento do Papa Inocêncio III, que foi o Papa da época de São Francisco, final do século XII, começo do século XIII,
já fala da prática com os 3 dedos, mas que pode ser feito do lado esquerdo para o direito. Por isso, até os ucranianos, que são do rito oriental, fazem do direito para o esquerdo usando os 3 dedos, que já vai entrando na forma litúrgica da missa. O sinal em nome da Trindade, ele vai aparecer na lição catequética atribuída a Santo Ambrósio, que catequiza Santo Agostinho. Já na catequese vai falar do sinal da Trindade como sendo o sinal da cruz, não só a cruz de Cristo, a redenção, mas a Trindade. Sobretudo nas grandes celebrações em que o povo faz o sinal da cruz. Santo Agostinho vai dizer, porque ele já dá a bênção, século VI, o povo faz no corpo, pegando a bênção. É pelo sinal da cruz que se consagra o corpo ao Senhor, que as fontes batismais, elas são santificadas, que é a água do batismo. É pelo sinal da cruz que os padres e os clérigos são iniciados no ministério, ou seja, são ordenados presbíteros. Enfim, diz Santo Agostinho, tudo que deve ser santificado e consagrado por este sinal do Senhor vai pela invocação do nome de Cristo. Século VI com Santo Agostinho. Já temos claro que o sinal da cruz se faz no corpo, se consagra a água do batismo, os santos óleos. Ordena-se os padres fazendo o sinal da cruz, já é usado o sinal da cruz nos sacramentos. Trazendo esse sinal, nós estamos consagrando pessoas, objetos, sinais para Deus. Isso é muito importante. Então, cada vez que nós fazemos o sinal da cruz, nós estamos lembrando que somos consagrados a Deus, estamos de novo nos consagrando a Deus. Você tinha conhecimento, e às vezes fazemos tão rápido, né? Chega na igreja, às vezes cai naquilo que diz o caboclo. É quase um espanta-mosquito. Faça devagar, faça com cuidado, faça genuflexão diante do Santíssimo com o sinal da cruz. Você está lembrando que você é consagrado a Deus pelo batismo, você está de novo se consagrando a Ele. Os santos padres da igreja vão dizer, veja que fórmula bonita, é uma fórmula da igreja siríaca, lá do começo da igreja. O sinal da cruz está associado a uma oração de bênção. Uma oração de bênção. Em nome do Pai que me pensou e me formou. Em nome do Filho que desceu para a minha humanidade. E do Espírito Santo que volta o direito para o esquerdo. Como antes era daqui para lá, agora nós temos que dizer é da esquerda para o direito, né? Então eles faziam do direito para o esquerdo. Eu vou repetir. Era uma fórmula de catequese para os primeiros cristãos quando aprendiam o sinal da cruz. Em nome do Pai que pensou em mim e me formou, e do Filho que desceu para a minha humanidade, e do Espírito Santo que volta do esquerdo para o direito. O que significa? O Espírito que dinamiza o meu corpo e meu ser. O cristão não apenas traça a cruz sobre si, ele reza em postura de cruz, como nós falamos. E assim, bendiz a Deus pelo seu amor, porque a cruz é sinal do amor e Deus é amor. Afirma a carta de São João e nós cremos porque nós fazemos cotidianamente a experiência desse amor. Os pensamentos dos padres da igreja, lá no início da história da igreja, mostram que esses viam a cruz de maneira positiva. Então, fazer o sinal da cruz no corpo, abençoar, estar presente nos sacramentos, não era sinal de morte, era a vida em Deus. É a vida de Deus, salvação que era de novo trazia, consagração que significa vida e vida eterna. O pensamento dos padres da igreja está voltado para esse sinal centralizador que mostra amor, vida e salvação. Em Cristo crucificado
e ressuscitado. Porque quando eu trago essa marca que é a cruz, eu estou lembrando já o Cristo que vive. Como o Papa fala no documento, Christus vivit para os jovens. Deus é amor, Cristo te perdoa e Cristo vive. Essas são as 3 verdades para o jovem, o que entusiasma a olhar para frente e se direcionar para dias melhores. Serve para todos nós. Traçar o sinal da cruz grande com a mão direita, desde a testa até o ventre, do ombro esquerdo ao direito, está expressando que também nós, seres humanos, nós existimos em forma de cruz. O nosso corpo tem a forma da cruz. Por isso, Cristo pode manter juntos estes opostos da existência humana. É o sul, norte, leste e oeste. A testa representa o pensamento, o ventre representa a vitalidade e a sexualidade, a fertilidade. O ombro esquerdo lembra o inconsciente e o ombro direito lembra o consciente. Vou trazer de novo esta representação numa linha psicológica. O nosso corpo tem uma forma de cruz e nós precisamos harmonizar todo o nosso corpo e o nosso ser. Por isso também, numa linha psicológica, ao fazer o sinal da cruz no corpo, nós estamos lembrando que os opostos se unem na existência humana neste Deus que aqui está presente. Como? Nosso pensamento, ele se une ao nosso ventre, vitalidade e sexualidade, ao nosso inconsciente, ao nosso consciente. Memória, inteligência, razão, ventre, fertilidade, multiplicação da vida, transbordamento, inconsciente e consciente. Tudo forma o ser humano na realidade que ele é, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Passou rápido e só falamos do sinal da cruz. Que bela e profunda a nossa história. Não façamos o sinal da cruz de qualquer jeito. Vamos beber, vamos aprofundar o mistério para trazer para a realidade da vida, de família, de trabalho, de sociedade, onde estivermos, as marcas do Cristo que trazemos na fronte desde o batismo. E Paulo vai lembrar que nós carregamos em nós o selo na fronte, o selo de Cristo, que é o Espírito. E um dia no céu seremos reconhecidos não só por esta marca, o sinal da cruz que trazemos no corpo, a começar pela fronte no batismo, mas pelo nosso testemunho, porque fomos na terra evangelhos vivos. Que Maria, a mãe da igreja, aquela que esteve ao pé da cruz, ela possa nos ensinar a viver e a testemunhar o crucificado, ressuscitado, que é seu Filho, colocando também as suas intenções neste momento. Vamos rezar e pedir que pelo poder da Santa Cruz todo mal seja vencido e esta pandemia de modo particular, de forma urgente, que chegue a vacina ou remédio eficaz. Que possamos caminhar com mais segurança, mais luzes, olhando para a frente, sustentados pela fé e a esperança, praticando a caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, pelos merecimentos santíssimos da paixão de Jesus, o poder da sua cruz, do seu preciosíssimo sangue, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Olha a bênção que eu dei, você trouxe para você e para a sua casa. Permanecei em paz. Uma boa noite, um bom descanso. Deus te ama e sempre te acompanha. Com Maria.